A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, meu amado e querido irmão, que tem acompanhado as nossas escolas bíblicas dominical, classe de adultos, CPAD, esse quarto trimestre do ano de 2021. Nós iremos comentar nessa oportunidade nossa lição de número 10, que trata sobre Paulo e seu amor pela igreja. Lição prevista para o nosso próximo domingo, dia 5 de dezembro de 2021. Paulo e seu amor pela igreja. Texto áureo nos diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. 1 ou 2 Coríntios 5,14, parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. Verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Isso é muito forte. Se os irmãos tiverem essa compreensão, quando os irmãos chegam a essa compreensão, elas estão inflamadas pelo amor, né? O amor ágape. O amor ágape é o amor que emprega mais esforços pelo bem de outrem do que de si mesmo, né? Então é esse tipo de amor. A verdade prática traz essa destaque isso. O amor cristão, que é o amor ágape, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Era esse o amor de Cristo pelo próximo, quando ele via muitos dos que ele encontrou durante o seu ministério desprezado, né? Pessoas desprezadas pela religião da época, porque a religião não enxergava em outras pessoas outra coisa se não fosse oportunidades para arrancar de alguém aquilo que ela desejava, né? Se ela encontrava pessoas de posse, ia atrás das pessoas por causa da posse que essas pessoas tinham, não por causa dela. A gente vai lembrar do episódio de quando João Marcos comenta o seu evangelho, falando sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Marcos conta que essa mulher estava adoentada e vivia à procura de médicos e de quem pudesse resolver o seu problema, e ela estava gastando todos os seus haveres, todos os seus pertences, todos os seus bens, tentando solucionar a sua enfermidade. E diz o texto que ela estava gastando tudo que possuía, e ao invés dela melhorar, não, antes indo a pior, porque agora não era só a saúde física que estava sendo consumida pela doença, era os seus pertences, os seus bens que estavam sendo consumidos por um grupo de pessoas que estavam sendo oportunistas diante da calamidade daquela mulher. E aí o Evangelho de Marcos conta que aquela mulher estava perdendo todos os seus bens e, ao invés de estar recuperando a sua saúde física, não, ela estava indo ainda a pior, e por causa do sentimento egoísta, né? Uma mulher com fluxo de sangue, a gente sabe que a pessoa com fluxo de sangue, ela, pela lei, ela era até impedida de andar no meio do povo. Ela era impedida de frequentar culto, era impedida de apresentar sua oferta, era impedida de sequer aproximar do sacerdote, dos levitas, por causa da sua condição de ter um fluxo de sangue, de ter uma hemorragia. Então, aos olhos da lei, essa mulher era impedida. Mas antes, pelo fato dela ter bens, de ter posse, se fazia vista grossa, porque aquela mulher circulava em busca dos médicos. Os médicos não estavam fora da cidade, os médicos encontravam-se dentro da cidade.
às vezes com próprios sacerdotes, próprios levitas, exercendo a função também, exercendo uma profissão talvez de médicos. Mas aquela mulher circulava livremente por conta dos bens que ela possuía. E na verdade prática diz que o amor cristão ele não é egoísta, ele não é egoísta, ele não está em busca dos bens de outrem, mas está em busca do bem de outrem, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre esse amor que o apóstolo Paulo ele tem pela igreja, que é o amor que nós precisamos ter, o amor que nós precisamos ter pela igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de amor pelas paredes, pelos bancos da igreja, pela estrutura do templo, assim como muitos viam o templo de Jerusalém, a ponto de dizer: mestre, olha só a beleza, a dimensão dessas pedras, a ponto de Jesus dizer: você está admirando muito, mas o que eu digo é que não ficará pedra sobre pedra, porque derribarão esse templo, né? É lógico que Jesus estava falando dele, que seria derribado o templo, seria reedificado em 3 dias, mas havia uma profecia também com relação àquele templo que era tanto admirado. Então a gente às vezes percebe que existe um amor estrutural, um amor por arquitetura, um amor pelo design, pela impulgência e imponência de um estabelecimento, né, de uma edificação. Mas o nosso amor é pelas almas, lógico que não desprezando tudo aquilo que foi construído até hoje, né? Tudo aquilo, a gente tem que manter essa estrutura, né? Através do nosso dízimo, das nossas ofertas, porque é o local onde nós podemos reunir para o culto na coletividade. Mas o amor que o apóstolo Paulo desprende pela igreja, o amor pelas pessoas, é algo incompreensível, ao ponto das pessoas dizerem: rapaz, você está perdendo tudo e está dedicando a sua vida à igreja. É o amor ágape, é o amor que não é egoísta. Então nós vamos estar comentando aí essa lição de número 10. Nós temos nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10, diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma,
porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Texto maravilhoso esse, da carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Tessalônica. Primeira carta do apóstolo Paulo escrita aos irmãos em Tessalônica. O objetivo geral dessa lição é compreender o amor pela igreja. Aqui, compreender o amor pela igreja. A gente precisa compreender o amor pela igreja, e esse amor, ele é um amor no Senhor. Um amor no Senhor. Não é um apego a um objeto como uma idolatria por uma placa de igreja, uma idolatria por uma denominação. A gente está falando de amor pela igreja, uma igreja no seu contexto universal. A gente está falando de uma igreja como placa de igreja. É lógico que você deve se dedicar à igreja local, compreendendo que aquela igreja local, ela está inserida na igreja universal, na igreja que o Senhor Jesus tem espalhado na face da terra, proclamando em nosso tempo o evangelho da salvação. Então esse amor pela igreja é um amor que não é um amor institucional, mas um amor pelas almas, o amor pelas almas que estão inseridas na igreja como corpo de Cristo. Então, nós temos objetivos específicos, nós temos aqui interagindo com o professor, Eu destaquei aqui que essa interação está na revista do professor, que é encantador contemplar o amor de Paulo à igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. Irmãos, precisamos de obreiros hoje que zelem, cuidem e amam a igreja. A igreja em si, a gente tem essa percepção que a igreja hoje está abandonada às costas de quem está liderando a igreja. Hoje a igreja está abandonada às costas de quem está liderando a igreja. Que hoje os ataques vêm de todos os lados, ridicularizando aquelas pessoas que se dedicam à igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí as pessoas, para fugirem desses ataques, a membresia, para fugir desses ataques, largam as costas só do líder, para que o líder ele seja o cuidador, seja o zelador, seja aquele que se preocupa pela igreja, né? Estou falando só da igreja com relação à igreja estrutura, de ter que vigiar, abrir e fechar a igreja, limpar a igreja, não estou falando disso. Eu estou falando da igreja como todo. Quando tem que fazer visita a quem está doente, a gente percebe que todos abandonam e deixam as costas do líder. E o próprio obreiro, muitas vezes, quando acometido de uma doença, de uma enfermidade, de algo que justifique a sua não ida no culto de ceia, ele logo lança a acusação de que o líder não foi lhe prestar solidariedade quando este precisava. Mas quando este está saudável e quando percebe que outros na igreja, membros, estão na mesma situação, impedidos de ir ao culto, esses jamais se manifestam interesse em estar visitando o membro. Então a gente percebe que está faltando zelo, está faltando cuidado, está faltando amor à igreja de Jesus Cristo. E deixam as costas somente do líder, do pastor da igreja,
do dirigente da igreja. Então nós vamos ler aqui em destaque, que eu coloquei aqui, a vida e o ministério. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. Então a gente está estudando essa lição, essa revista de número 4 aqui, revista de número 4, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a igreja de Cristo, são lições. O título da revista são o apóstolo Paulo, lições da vida do apóstolo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Irmãos, se a gente não tirar dessa revista, desse trimestre, lições para corrigir muitos dos posicionamentos nossos, que são posicionamentos equivocados, posicionamentos até mesmo de pessoas que se acomodaram com situações, porque a vida do apóstolo Paulo, o seu ministério, foi um ministério incansável de um homem. Se Deus não permitisse ao apóstolo Paulo algumas prisões para que ele ficasse sobre os olhos da guarda romana durante alguns períodos, de repente o apóstolo Paulo teria uma carreira muito mais curta do que a carreira que ele teve, porque não faltou ao apóstolo Paulo esforços para levar o evangelho aos gentios. Não faltou ao apóstolo Paulo esforços para viajar, investir, viajar para visitar igrejas que ele havia plantado e que ele também não havia plantado, para ver como é que estava a vida dos irmãos, para saber com relação à saúde espiritual dos irmãos. E não era só a saúde espiritual, o apóstolo Paulo levantou verdadeiras campanhas de ofertas para socorrer irmãos que estavam vivendo extrema pobreza. O apóstolo Paulo levantou ofertas para levar recursos à igreja que estava em Jerusalém. Então, a vida e o ministério do apóstolo Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. Nós precisamos nos deixar ser tocados pelo Espírito Santo através dessas lições que a gente está tendo com essa revista do 4º trimestre. Então, dando continuidade aqui, diz assim que nesse sentido somos convidados a amar a igreja e a demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Por isso o apóstolo a defendeu, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde passou. Amemos a igreja de Cristo, amemos a igreja local. Irmãos, amemos a igreja de Cristo. Está na hora da gente nos desprender dos nossos interesses egoístas. Tem pessoas que amam a igreja depois de receber um cargo, aí vai amar a igreja, desprender esforços para cuidar. E muitas vezes quando ama com o interesse de receber cargo. Se nós temos chamado, a gente comentou na lição passada sobre a vocação, sobre o crente vocacionado. O crente vocacionado, ele é diferente do crente comum. O crente vocacionado, ele não busca interesse, ele não busca agrado, ele só quer cumprir a vontade de Cristo na vida dele. Ele só quer cumprir o seu chamado, o seu papel. Então a gente precisa amar a igreja de Cristo, amar a igreja local. A introdução da nossa lição vai dizer assim: pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica. O que marcaram a igreja de Tessalônica? 2 características: seu amor ao Senhor Jesus, o amor da igreja de Tessalônica ao Senhor Jesus, e o amor recíproco entre os irmãos. Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses, ela era uma igreja que tinha como característica isso,
impactou as pessoas, porque nós lemos na nossa leitura bíblica que as pessoas fora de Tessalônica comentavam como essa igreja aos Tessalonicenses, ela dava testemunho de que havia o Espírito Santo no meio dela. E ela tinha o Espírito de Cristo, porque era um amor desprendido de interesse. Então a igreja tessalonicense, a característica era porque amava muito o Senhor Jesus, a ponto de sofrer perseguições e não abandonar Jesus por conta de perseguições. E o amor recíproco entre os irmãos. Então nós vemos aí, à luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então, ponto central da nossa lição diz o seguinte: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Ame a igreja de Cristo, ame também a sua igreja local. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o amor de Paulo pela igreja. O amor de Paulo pela igreja. No primeiro subtópico diz com respeito ao amor como o de um pai para um filho. O amor como o de um pai para um filho. Eu destaquei aqui na minha revista, eu coloquei aqui que o apóstolo Paulo, ele expressou seu amor como de quem gerou filhos. Uma expressão de amor como de quem gera. Uma igreja que gera, ela ama seus membros. Uma igreja que serve somente para pescar em aquário, que vive tirando membros de outra igreja, ou que não trabalha com relação ao discipulado, vendo pessoas que chegam ao seu meio, chegam ao seu espaço, ao seu interior, e são moldadas pela palavra, pela doutrina, pela pregação, pelo ensino, pelo discipulado. Uma igreja que não vê essa transformação, não vê esse filho sendo gerado, ela pouco se apega, ela pouco ama essas pessoas, porque ela não empregou esforços, ela não se dedicou, ela não viu essa transformação. Então, ela não vê o filho tomando características de quem está gerando. Ela não vê a imagem dela empregada ou impregnada na vida daquele filho que foi gerado. Então o amor de Paulo era o amor como de um pai para um filho, né? E a igreja de Tessalônica, ela tanto era que ela fazia um trabalho evangelístico impactante, que o seu testemunho, o testemunho daqueles que chegavam a ela, se tornavam membros da igreja de Tessalônica, essa impressão impactava as pessoas. Então a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos aqui, atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Foi uma igreja plantada por Paulo, uma igreja que foi gerada, que foi plantada através de um trabalho de evangelismo, de pregação, um trabalho de ensino, de sentar com cada dia aqueles que chegavam à igreja, falar sobre a vida cristã, sobre o comportamento de um crente, trazer clareza, trazer luz às dúvidas que muitas vezes as pessoas trazem lá de fora. Ensinar as doutrinas básicas da vida cristã. Então esse sentimento, a gente lê aqui, esse sentimento
não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Então, todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantou no mundo gentílico, o apóstolo Paulo tinha esse sentimento, um amor como de um pai para um filho, um amor de quem gera. A gente vai lembrar o texto de 2 Coríntios, que nós já estudamos aqui numa ocasião anterior, né, quando afirma que Paulo plantou. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Mas quem planta sabe o valor que é o valor de ver aquela semente germinar na vida de alguém. Quem planta não simplesmente joga a semente e vira as costas para ver no que dá. Não, quem planta é aquele que teve o trabalho de preparar a terra, de tirar pedra, de tirar tronco de árvore, de tirar espinhos, de se ferir as mãos, de tirar tudo que é sujeira do meio de uma terra. É o trabalho de quem planta. O apóstolo Paulo, ele tinha apego às almas, porque sabia a dificuldade que era o evangelismo, ele sabia a dificuldade que era levar a palavra de Deus às almas carentes do evangelho. E outra coisa, o apóstolo Paulo sabia a dificuldade que era também justamente vencer o próprio eu e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo amava a igreja, amava as almas. Então trata-se, né? Nós vemos aqui, trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios, né? O que o apóstolo Paulo diz aqui acerca dos irmãos em Coríntios? Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Jesus pelo Evangelho. O apóstolo Paulo fala aos irmãos dos Coríntios, ainda que passem muitas pessoas ensinando, educando, instruindo vocês, mas vocês só têm um pai, e o pai fui eu que gerei vocês. Gerei através da pregação, da oração, da dedicação, para que vocês fossem alcançados pelo Evangelho. Então é o amor de um pai, o amor de quem gera. Então uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Aí agora eu pergunto, esse amor ele é só do pastor quando uma alma chega à igreja? Pergunte aos alunos se esse amor ele é empreendido somente pelo pastor da igreja quando alguém chega à igreja como um novo convertido. Não, o amor é de toda a igreja. O ministério é o pastor, é do pastor fulano de tal, mas a igreja que está sendo dirigida pelo pastor fulano de tal é o corpo atuante deste ministério. Não é só o pastor que ama as vidas que estão sendo geradas porque o pastor pregou, não. A igreja ama porque a igreja faz parte desse ministério que está plantando em solo, que está plantando em corações, que está plantando a semente. Afinal de contas, o pastor, quando prega, quando faz um trabalho de evangelismo, ele não está fazendo somente por conta de que ele foi despertado para tal, não. É porque a igreja está orando, a igreja está consagrando, a igreja está buscando almas, a igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho. Então, quem planta, é lógico que plantou o apóstolo Paulo, disse que foi ele, mas tinha por trás do apóstolo Paulo uma igreja que estava investindo para plantar a semente. Tinha uma igreja que estava investindo para que o apóstolo Paulo estivesse ali, que era a igreja de Antioquia. Então, o membro da igreja, ele tem participação nessa plantação. A igreja tem participação nessa paternidade. Então, o apóstolo Paulo não estava sozinho, tinha toda uma estrutura. Então o membro também deve dedicar-se, como o pai dedica-se ao filho.
Subtópico 2, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Então tinha uma coerência entre aquilo que os Tessalonicenses recebeu e aquilo que eles estavam fazendo. Os Tessalonicenses foram fiéis ao evangelho que eles haviam recebido do apóstolo Paulo, tanto que eles estavam fazendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia deixado como orientação à igreja em Tessalônica, ao ponto de o apóstolo Paulo ter tranquilidade em fazer suas viagens e virar as costas, porque os irmãos em Tessalônica não fizeram como os irmãos da Galácia, de Gálatas. Porque os irmãos da Galácia, a igreja de Gálatas, assim que o apóstolo Paulo virou as costas, eles absorveram um outro ensino, trazendo para dentro da igreja da Galácia ensinos dizendo que deveriam se observar a lei, que Cristo não era suficiente, mas precisava ainda observar a guarda de sábado, observar a circuncisão, observar a guarda de rituais, festas, comemorações e datas, porque segundo aqueles que estavam ensinando na ausência do apóstolo Paulo, Cristo era muito bem-vindo, Cristo era o Messias, mas não podia abrir mão de toda a tradição, de todos os ensinamentos que os judeus viviam através dos seus rituais. Mas os Tessalonicenses, diferente da igreja da Galácia, os Tessalonicenses, eles receberam elogios de todas as igrejas à sua volta, quando estes souberam que Tessalônica era uma igreja doutrinária, era uma igreja que seguia fielmente tudo aquilo que os apóstolos haviam deixado como instruções e não aceitavam algo diferente daquilo que eles haviam recebido. Então a gente leu aqui, que um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo que eles receberam a palavra. Receberam crendo que o apóstolo estava falando pelo Espírito Santo. Eles receberam a palavra e creram nesta palavra. E não só creram, mas começaram a praticar tudo aquilo que eles haviam aprendido ou estavam aprendendo, seguindo com coerência tudo aquilo que haviam recebido. Irmãos, a igreja de Tessalonicenses cresceu e impactou não só o local onde ela estava plantada, mas impactou a sociedade à sua volta. Ela impactou a sociedade à sua volta porque ela manteve firme tudo aquilo que ela havia aprendido. Ela guardou no coração, ela guardou numa vida prática tudo aquilo que ela havia recebido como o Evangelho de Cristo. Nosso problema hoje, muitas vezes, é que a gente até aceita uma mensagem doutrinária na igreja. A gente até aceita quando aceita, mas muitas vezes a gente não coloca no coração e não coloca na vida prática. Logo a gente desvia a mensagem que a gente recebe, levando essa mensagem para outras pessoas. Ao invés da gente absorver dizendo, obrigado, Senhor, por essa correção, a gente fala, Senhor, fulano de tal que deveria estar aqui ouvindo isso, não está, Deus. Deus, fulano de tal que faz isso, que comete esse tipo de coisa, que deveria estar aqui ouvindo, está aqui e não está nem prestando atenção. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser recebida primeiramente por nós. Traga ao nosso coração e colocada em prática com coerência. Vivendo uma vida conforme as Sagradas Escrituras nos coloca como parâmetro para nós andarmos, para que nós andemos em espírito, sendo cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Então, continuando aqui, os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. O apóstolo Paulo via
na igreja de Tessalônica, fruto do seu ministério. Versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Paulo sentiu-se muito alegre por ver esse amor, o amor no meio da igreja, o amor dos membros por Cristo e dos membros pelos membros. A alegria do apóstolo Paulo. Então, destaque aqui, essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. O apóstolo Paulo diz isso aí, né? O próprio apóstolo Paulo diz que eles haviam abandonado toda a idolatria. Abandonaram toda a idolatria. Versículo 9 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como dos ídolos vocês vos convertestes. Vocês estavam indo na direção dos ídolos, mas vocês deram meia volta e vieram ao encontro do Deus vivo e verdadeiro. As pessoas estão dando testemunho que antes vocês amavam o ídolo, antes vocês amavam fazer aquilo que faziam, mas vocês se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E agora vocês amam este Deus verdadeiro, e não só amam o Deus, mas vocês amam a si mesmo, amam aos irmãos, amam aos outros, e empregam amor, tratam, cuidam um dos outros. Isso está repercutindo bem, as pessoas estão dando testemunho, tanto de como nós entramos aí, e encontramos um lugar devastado por pessoas que amavam serem idólatras. Mas o Evangelho alcançou, impactou a vida de vocês. Então o apóstolo Paulo sente uma alegria tremenda pelo fato da igreja de Tessalônica ter abandonado os ídolos, né, e toda a idolatria. Então nós lemos aqui também, logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica prática, né? O Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas, né? Não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos praticar a palavra de Deus. A gente fala muito de amor, muito de perdão, mas quando a gente se vê em posição de ter que praticar perdão, praticar o amor, às vezes a palavra é muito pequena e muito simples. Parece que está na boca de todo mundo e cabe na boca de todos, né? Amor, perdão, né? Diferente de uma palavra difícil, né? Fosse uma palavra difícil, né? Paralelepípedo. A pessoa fala, eu não faço porque é até difícil falar, parece que estou falando em línguas estranhas. Mas não, a palavra amor e perdão são expressões simples. Mas como é difícil, como é difícil praticá-los. Somente pessoas que compreendem o amor de Cristo por elas. O apóstolo Paulo compreendeu o amor de Cristo por ele. Ele diz que ele não era digno desse amor de Jesus por ele. Ele disse que era perseguidor da igreja. Nós já estudamos isso. Perseguidor da igreja. Ele era o apóstolo,
mas nem se considerava apóstolo, se julgava o menor. Ele dizia: sou o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Enquanto mais luz nós temos, mais enxergamos a nossa condição. Enquanto mais nós enxergamos o amor de Cristo por nós, mais nós tentamos dar respostas com esse amor. Então o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Quanto mais a gente enxerga o perdão de Jesus por nós, por aquilo que nós cometemos contra Ele, mais a gente compreende que precisamos perdoar as pessoas. Precisamos perdoar quem nos ofende, quem nos fere. Precisamos perdoar quem nos aborrece. Então, essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo, né? Então, subtópico 3, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Irmãos, igrejas locais estão sofrendo ataques de tudo que é lado. E muitas vezes o ataque está sendo da própria membresia também. Pessoas que enxergam a grama do vizinho como o lugar ideal para pastar, porque a grama do vizinho sempre parece mais verde. Sempre parece que a igreja vizinha ou a outra igreja é o melhor lugar para se rebanhar. Isso é para ser arrebanhado. Mas isso é uma compreensão que todos fazem, porque quando se enxerga o pastor como amigo e não como pastor, as pessoas querem muito estar no lugar porque não recebem, não são corrigidas. Mas basta o pastor ser pastor dela, pastor de ovelhas, e ter que corrigi-las, que logo o pastor deixa de ser aquele pastor queridinho. Porque todos querem, quando alguém vai pregar na igreja dele lá como convidado, dá a impressão que é a melhor liderança. Porque está ali pregando, mas não está tratando dos seus problemas. Mas o amor hoje, o amor pela igreja local, hoje, a igreja local, ela está sendo bombardeada de tudo que é lado, e até mesmo pelos próprios membros, como nós dissemos. Porque o próprio membro vai enxergar defeito de tudo que é lado. É porque falta isso, porque minha igreja não tem isso, minha igreja não tem isso, minha igreja não tem isso. Irmãos, a igreja local é um lugar que visa nos oportunizar, um local para a gente cultuar a Deus de maneira coletiva. E ar-condicionado, cadeira acolchoada, um bom equipamento de som, uma boa acústica, isso não é o primordial numa igreja saudável, numa igreja local saudável. A primeira coisa que nós precisamos atentar para a igreja local, essa igreja local está pregando a Bíblia Sagrada. Não adianta você ter todos os recursos e todos o conforto numa igreja se você não ouve a palavra sendo pregada, se você não tem o Evangelho de Cristo ali. Então ataca-se igrejas de tudo que é lado, e as pessoas estão atacando muitas vezes porque estão buscando de igreja, estão buscando da igreja algo que não é o mais importante. O mais importante da igreja é a palavra de Deus sendo pregada. É a igreja com maturidade cristã, com doutrina, com conhecimento, a ponto de viver esse amor que nós estamos estudando aqui. O amor entre a igreja, o amor pelas almas, o amor pela igreja. Então é isso que muitas vezes a gente não está vendo, né?
Então a gente ouve muitas críticas e poucos são os que amam a igreja onde congregam. Então esse é o lugar que Deus nos plantou, a gente entender isso aqui, ó. Esse é o lugar onde Deus nos plantou, está ali onde é o lugar que Deus nos plantou. Eu vou colocar o lugar onde Deus nos plantou. Talvez eu esteja hoje em Tessalônica como membro dessa igreja, mas se eu tiver que mudar para outra igreja por força, né, talvez por questão aí de emprego, de trabalho, questão de escola dos filhos ou serviço da esposa, então a gente foi plantado ali, a gente está amando essa igreja onde a gente foi plantado, porque a gente participou desse trabalho. Mas se for para outra igreja, porque já não moro mais perto, já não dá mais para poder reunir ali por conta da distância, eu preciso amar aquela igreja onde estou agora ali reunindo e fazendo um trabalho também ali, plantando para que outras pessoas também recebam esse evangelho. Então a gente precisa amar o lugar onde nós estamos. Como eu disse, né, antes, as pessoas olham para a grama do vizinho e cobiçam a grama do vizinho porque sempre lhes parece mais verde. As pessoas parece que olham para a igreja que está do lado de fora ou do outro lado da rua, sempre parece ser melhor que a dele. Aí tem lá na outra igreja que você acha que é melhor que a sua, um membro olhando para a igreja onde você está, achando que a sua igreja é melhor que a dele. Então a gente precisa não olhar para a igreja no aspecto arquitetônico, estrutural, mas olhar para a igreja como uma oportunidade que se tem de viver o amor de Cristo ali. Talvez a sua igreja não tenha tudo que você acha que deveria ter. E talvez Deus te plantou ali para que você faça diferença. Não é correr para outra igreja que já tem. Talvez é estar onde você está e fazer a diferença. Ajudar o ministério. Falar com o pastor, eu estou observando que na igreja ali, do ministério do nosso amigo pastor fulano de tal, lá tem um trabalho assim, o que o senhor acha desse trabalho? O que o senhor acha da gente fazer esse trabalho aqui também? Então, ao invés de você virar as costas para o ministério, por que você não traz a ele essas ideias? Traz a ele, talvez, ofereça a ele ajuda. Entendeu? Virar as costas é muito fácil. Vira as costas, ainda sai e vai para lá falar que fulano de tal não faz igual aqui faz. Mas a gente precisa amar a igreja. E ver uma igreja crescer não está diretamente ligado somente ao pastor, está diretamente ligado aos membros da sua igreja. Quando você ajuda o ministério, você está ajudando os membros. Está fazendo por todos. Lembra do amor que não pode ser egoísta? Então você está fazendo por todos. Então o lugar onde servimos a Ele, né? O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Então aprendamos com essas lições do apóstolo Paulo e colocamos em prática na igreja onde a gente congrega. De amar a igreja ali como o apóstolo Paulo amou a igreja. O amor de Paulo pela igreja. Sim, devemos dedicar o nosso amor também. Ponto de destaque aqui, o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Jesus amou tanto, tanto, tanto a igreja, que somos nós, que deu a sua vida por ela. Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e o amor do Espírito Santo pela igreja, que continua cuidando da igreja, dirigindo a igreja até a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Síntese do tópico 1. Ame a sua igreja local. Essa é a síntese do tópico 1. Tópico 2 vai dizer o amor, né? O amor e fé na igreja. Amor e fé na igreja. Temos também aqui 3 subtópicos, né?
desse segundo tópico, amor e fé na igreja. O primeiro subtópico diz amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então era uma palavra muito comum nas cartas de Paulo, a palavra amor. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Então ele confirma isso ao escrever em Romanos, onde diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não era sendo nós seguidores, não, era sendo nós ainda pecadores. Deus mostra, né, o seu grande amor por nós. Então Deus prova, né, Deus mostra seu amor por nós, né, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor. Reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus deu seu Filho unigênito provando o seu amor, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, aquele que crê é uma resposta a esse amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu saio da condição de criatura, e passo para a condição de filho, quando eu creio nesse amor que foi revelado através de Jesus Cristo no Calvário. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que crê, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. Primeiro a pessoa crê e depois ela responde. É por isso que nas pregações, muitas pregações em algumas igrejas, né, a gente vê depois da pregação aquele apelo, tentando fazer com que os ouvintes que ouviram a palavra e creram nesta palavra respondam ali logo após a pregação do Evangelho. Respondam de que maneira? Manifestando a sua crença e respondendo a essa fé que elas obtiveram, né, ouvindo a mensagem do Evangelho, ali, para que aceitem a Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, nosso segundo subtópico vai falar sobre a fé e o amor no ensino de Paulo. A fé e o amor no ensino do apóstolo Paulo. Diz assim: o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador. O amor é a fonte da justiça imputada ao pecador, concedida pela graça, por meio da fé. Então, assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Fé e amor têm uma correlação inigualável. Fé e amor estão ligados. Eles se relacionam. Então, o que o apóstolo está dizendo? Que o amor é a fonte da justiça de Deus. Embora Adão e Eva tenham pecado e tenham ouvido que resultante da desobediência viria a morte, Deus, pela sua infinita graça, olhou para a humanidade depois de pecado e manchada por este pecado. Deus olhou e manifestou a sua graça salvífica, trazendo para eles uma promessa de que ainda Deus daria um escape,
que nasceria, que viria da mulher uma semente que daria ao homem uma nova oportunidade de se relacionar com Deus e ser salvo da sua condição pecadora. Então, a fé e o amor, né? Essa fé e amor estava correlacionadas sempre na vida do homem. A gente vai ver que durante todo o Antigo Testamento a humanidade crê que Deus traria uma solução, e a solução não estaria no próprio homem, mas no seu Filho, né, no Filho de Deus, porque o amor de Deus ultrapassa qualquer compreensão, porque o homem não conseguiria reparar o mal que havia cometido contra Deus e contra si mesmo. Então essa correlação de fé e amor, né, são inigualáveis. O apóstolo Paulo, né, aos Efésios escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então havia amor para com Jesus e havia amor para com todos. Era um ambiente de comunhão, né, de koinonia. E em 2 Tessalonicenses ele arremata, né, esse pensamento dizendo: sempre nós devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Irmãos, olha como está correlacionada fé e amor. Fé e amor. Aqui também está correlacionada fé e amor. Então, uma igreja que tem implícita dentro dela uma fé nesse Cristo, ela também demonstra esse mesmo amor, tanto por Cristo quanto pela própria igreja, no seu ambiente de koinonia. Então, portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Há uma fé necessária, né? A Bíblia diz, né, que nem todo aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, não conhece a Deus. Então, como é que pode dizer que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão? Então, quem ama a Deus e quem tem fé em Cristo, quem ama Cristo, ele não pode demonstrar algo diferente do sentimento que ele diz ter por Cristo. Ele precisa demonstrar o mesmo amor pelos irmãos. Ou que fé é essa? Que amor é esse que eu amo a Cristo, mas aborreço e não amo aquele irmão que eu enxergo com tantas necessidades, com tantas carências? Então nós vemos assim, logo na fé cristã, o único débito que temos, a única dívida que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros, né? Então nós somos devedores, né? No meu amor para com a igreja, no meu amor para com os meus irmãos. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local, irmão. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Nosso terceiro subtópico, a dimensão prática do amor da igreja. A dimensão prática do amor na igreja. Essa dimensão prática, né? Até onde se estende a prática desse amor na igreja. Quais as dimensões? No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, né, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Jesus diz, né, com relação Jesus conta a parábola do bom samaritano, justamente ali com o público, basicamente dos seus seguidores, mas principalmente por conta dos escribas,
fariseus e doutores da lei que estavam ali ouvindo Jesus. E Jesus traz a eles, aos ouvidos, né, uma parábola falando sobre um homem que descia de Jerusalém e foi vítima de salteadores que roubaram tudo dele. E não só roubaram, tirando-lhe tudo que tinha, mas também o espancaram a ponto de ser visto como alguém que estava à beira da morte no caminho. E Jesus conta dizendo que passava por esse homem que estava caído, descendo de Jerusalém, depois de ter prestado culto, e passava por ele um sacerdote, passava por ele um levita, que poderia ser alguém que até conviveu com ele num ambiente de culto, mas quando é visto fora do templo, quando é visto fora de Jerusalém, à beira da morte, sem ter mais, sem ter bem, sem ter posse, mas estando à beira da morte, olharam para ele e desprezaram, não dando importância ao risco que aquele homem tinha de chegar à morte. Olharam e passaram de largo, não estendendo a mão, não socorrendo. Mas Jesus conta na parábola que igualmente, igualmente passando por ele agora um samaritano vindo com o coração grato, feliz por ter recebido, feliz por estar cultuando a Deus, embora não fosse visto com bons olhos por sacerdote e por levita, mas tinha comunhão com Deus, tinha gratidão a Deus, tinha amor a Deus. E olhando para esse homem que estava caído, o samaritano parou para socorrê-lo, pesou-lhe as feridas com azeite, e figos, deu-lhe de beber, colocou sobre a sua cavalgadura, colocou sobre o seu animal, procurou uma estalagem próximo, levou esse homem que estava ferido à beira da morte para a estalagem, deu a ele ali assistência, deu a ele ali o tratamento nos primeiros socorros, deu àquele hospedeiro, aquele homem responsável pela hospedagem ali, todas as recomendações, deu-lhe dinheiro, pagou-lhe pelo trabalho e falou: olha, estou te dando tudo aquilo que for necessário para que esse homem sobreviva. Eu tenho um compromisso agora, mas agora eu estou indo para esse compromisso com o compromisso de ver esse homem saudável, curado, restabelecido. E se tudo aquilo que esse homem precisar, a soma ultrapassar aquilo que eu estou deixando, eu te pagarei quando eu voltar. Mas cuide dele a ponto dele sobreviver. Se tiver que gastar mais, gaste. Então Jesus conta essa parábola demonstrando que o amor, a dimensão do amor é uma dimensão além da instituição, da placa. Porque muitas vezes amamos as pessoas que congregam com a gente, mas não amamos o irmão que congrega no ministério do lado. Isso muitas vezes é características, de seita, o sectarismo, amar somente quem congrega com a gente. Se a pessoa não congrega mais comigo, se for para outra denominação, eu apago ela das minhas redes sociais, apago o contato que eu tenho com ela, viro a cara para ela. Se ela passa numa rua, eu vou para outra, porque ela já não é mais meu irmão em Cristo. Irmãos, de onde tiram isso? Muitas vezes esse ensino contrário às Escrituras Sagradas é da própria liderança, criando divisão no meio da igreja, criando divisão de ministério. Sectarismo é características principais de seitas religiosas, que prega que salvação só está no meu tempo, salvação é só na minha placa, salvação é só no meu ministério, salvação é só debaixo das asas e tutela do meu líder. Não, salvação está na igreja universal, na igreja plantada em todos os lugares.
Ou eu tenho a ideia exacerbada de que igreja é só o lugar onde eu congrego? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Evangelho de Cristo? Se eu tenho uma ideia errada dessa, que salvação é só na placa da minha igreja. Então nós vimos isso ao longo da história. Muitos líderes de seitas fizeram isso. E muitos irmãos piedosos que se deixaram levar por essas ideias malucas, de líderes que queriam só crescer e expandir a sua casinha religiosa para tirar proveito, para ter renda, para ter lucro. Porque se eu tenho o membro da minha igreja que acredita nisso, que salvação só está na minha igreja, o que ele vai fazer? Ele vai pregar outras pessoas que devem vir para a minha igreja, porque se não vir para a minha igreja não vai ser salvo. E nisso o líder vai enriquecer, o líder vai ganhar dinheiro, o líder vai ter as suas contas engordadas, porque vai ter mais membros na sua igreja. Então esse ensino é herético, esse ensino é demoníaco. A igreja ela está plantada, a igreja universal está plantada em todos os lugares. Você vai lembrar de Elias. Elias olha para Jerusalém, Elias olha para o Carmelo, onde ele estava, e para o palácio, né, na verdade, Jerusalém, ele olha para Samaria, né, estava o reino de Acabe e Jezabel. Ele vai falar, mas rapaz, Deus, eu estou sozinho nessa batalha. Sobrou somente eu contra todos esses falsos profetas. E Deus vai falar, mas Elias, descansa seu coração, porque eu tenho guardado ainda 7.000 almas que não se contaminaram, não se dobraram aos Balaíns, ao Deus de Baal. Eu tenho ainda 7.000 que não se contaminaram. E aí, para demonstrar que as dimensões estão além daquilo que nós imaginamos. O amor deve ser desprendido a toda a igreja, não a só membro da sua placa de igreja. E é aquilo que eu falei, o Elias acreditava que a fidelidade do servo de Cristo compreendia só aquele local onde ele estava. Cadê todo mundo? Deus fala, calma aí que tem 7.000 que não se dobraram. Então as dimensões práticas do amor da igreja, né? Dimensões práticas do amor da igreja. De acordo com esse ensino, né, do nosso Senhor, principalmente conforme apresenta a parábola do bom samaritano, como nós lemos, o amor se manifesta na atitude. O amor é atitude concreta em relação ao outro. O amor não é da boca para fora. A pessoa não vem no seu gabinete falando que está com conta atrasada a ponto de cortar a sua luz, e o pai de família se envergonha diante dos filhos, e aí você como líder vai dizer, não meu irmão, vamos orar, que Deus vai fazer um milagre acontecer. Não, talvez um milagre que Deus quer fazer acontecer é fazer você tirar das suas contas, da conta da igreja, pegar lá e pagar a conta desse irmão. Porque dízimo e oferta no meio da igreja é para socorrer membro. Mas porque eu tenho garantia aqui que a igreja me paga 4 salários, 2 salários mínimos que a igreja me paga, e é a primeira coisa que eu separo. Eu digo que você não é líder. Você é alguém que está à frente da igreja, usando a igreja por conta de uma renda que a igreja te dá. Porque o líder, ele sacrifica o que é dele, para que o outro membro não seja prejudicado. Então, o amor ele não é por palavras. O amor, ele é prático, ele é vivido. O amor deve ser vivido. Então é algo que não é abstrato. Não é abstrato, mas é concreto. O amor não é abstrato, é concreto. A relação, né, entre os membros e da liderança com os membros e vice-versa. Então, no contexto em que nos acostumamos, no contexto onde nos acostumamos a denominar o amor
como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar um pelos outros de tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Irmãos, o amor está nisso. Visitar os doentes, cuidar das viúvas, sustentar os órfãos, socorrer quem precisa. Isso é o amor prático. Esse é o amor prático. Não é algo abstrato. Então nós vemos isso em Romanos 13:10, que diz: o amor não pratica o mal, né? O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Qual o cumprimento da lei? O amor. Síntese do tópico 2: o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. O amor, né, e a fé aparecem na carta de Paulo como virtudes complementares. São virtudes que o crente tem. Uma virtude que o crente tem, virtude é um poder, né? Virtude do amor, é o poder do amor, poder da fé. Eu tenho aquilo que a gente fala, né? Meu irmão não tem pão nenhum, e eu tenho na minha mão um pão, então logo nós temos, eu e meu irmão, nós temos meio pão, né? Meu irmão não tem na sua despensa nem 1 quilo de feijão, e eu tenho em casa 1 quilo de feijão. Então a minha casa e a casa do meu irmão, ambos nós temos meio quilo de feijão. Eu sou daquele tempo, né? E talvez eu estou falando a alguém aqui que seja daquele tempo, onde a gente vivia numa comunidade muito pobre, mas a vizinhança tinha uma proximidade muito grande. Eu tenho esses amigos ainda, né? Amigos de infância, que a gente não tinha açúcar dentro de casa para fazer café. Aí a gente ia com a xícarazinha na casa do vizinho: fulano, você tem açúcar aí para me arrumar? Uma xícarazinha de açúcar. A gente ia lá, pegava uma xícara de açúcar para fazer o café da manhã, para poder ir para a escola e não ir em jejum, para não correr o risco de desmaiar na escola. Mas pegava uma xícarazinha na casa do vizinho de açúcar, e aí durante o dia ia ao supermercado, comprava e devolvia aquela xícara de açúcar ao vizinho. E às vezes o vizinho nem queria a xícara de açúcar, mas dava liberdade para que o vizinho também, quando tivesse uma necessidade, viesse até a nossa casa e pedisse uma xícara de açúcar, uma xícara de café, né? Ou algo do tipo, uma xícara de arroz para fazer um arroz, ou uma xícara de polenta. Então, era o modo como a gente se relacionava antigamente. E não éramos cristãos nem nada, mas a comunidade tão carente, que sabia da importância que era, e que a gente precisava um dos outros para nos manter vivos, né? Nos manter vivos, pelo menos comendo por um dia. Então era essa virtude do amor, a virtude do amor, compartilhar entre até mesmo quem não tem o pouco que nós temos, né? Então, se eu tenho um pão e meu irmão não tem nenhum, logo nós temos meio pão cada um de nós temos meio pão para comer. Terceiro tópico, né? Terceiro e último tópico, diz assim: as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então, nós falamos anteriormente, né? Amor e fé na igreja local, né? Na vida de Paulo e na vida de Tessalônica. Agora a gente vai falar de maneira completa aí, né? As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Primeiro subtópico, né? Primeiro subtópico diz assim: as 3 virtudes teologais, né? As 3 virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração. Ele está lá em 1 Tessalonicenses 1:3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência
da paciência, da esperança no Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1:3, né? O apóstolo Paulo faz menção aqui, né? Ele lembra os irmãos por meio de carta do trabalho dos irmãos, né? Do trabalho que os irmãos tinham na igreja de Tessalônica. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que mantinha o trabalho de plantar e de semear a palavra no meio daquela comunidade, daquela sociedade, pregando o Evangelho de Cristo. O trabalho, não só o trabalho de pregar, mas o trabalho no amor, de cuidando um do outro, né? Do cuidado um para com o outro. E da paciência na esperança, da paciência na esperança. A paciência aqui é perseverança. A perseverança na esperança. Está sofrendo perseguição, mas está perseverando. Está sendo caluniado, mas está perseverando na fé. Não está virando as costas por conta de perseguição. Então o apóstolo Paulo faz menção disso por meio de carta. Ele fala, né, com relação ao trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então, aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três, mas o maior destes é o amor. Então, é o amor que nos sustenta diante de situações difíceis, é o amor que nos sustenta, é o amor que nos conduz, é o amor que nos leva a dimensões, às vezes, inimagináveis na mente de pessoas naturais. As pessoas naturais não entendem, não compreendem como você, às vezes, se dedica tanto a pessoas tão necessitadas. Você trabalha, mas divide o que você ganha. O apóstolo Paulo era alguém assim. Trabalhava e dividia o que ele ganhava. Trabalhava e dividia, e a pessoa hoje se tornou tão egoístas no ser humano, que ele diz: eu trabalho, fulano que se vire lá, dá os pulos dele, mas muitas vezes ignora o fato da pessoa ter as suas dificuldades, mercado, doenças, enfermidades. Mas o apóstolo Paulo era alguém que compartilhava por conta do amor que estava plantado no seu coração. Então, essas três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da igreja, né, da vida da igreja local. Então, a igreja local, ela deve ter essas três virtudes: a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e o amor. E a igreja precisa ser instruída nisso. O que é amor? O que é amor? A gente tem diversas compreensões de amor dentro da cultura, né, grega, né? Amor filos, amor ágape, amor eros, amor storge, né? Então tem essas diversas compreensões de amor, amor de sentimento de familiar, de pai para filho, amor de irmão, amor de filantropia. Então o amor ágape, né, que é o amor de sacrificial, o amor sacrificial, o amor dedicado a outra pessoa mais do que a si mesmo. Então a gente tem que lembrar dessas virtudes, essas três virtudes sempre pontuadas pelo apóstolo Paulo: fé, amor e esperança. Então, ponto de destaque aqui é exemplo da igreja de Tessalônica, nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Então, a igreja de Tessalônica estava enfrentando grande adversidade, a ponto de ser destacada do apóstolo Paulo, por conta dessa esperança que eles tinham. Eles acreditavam no arrebatamento da igreja, acreditavam
que era preciso manter-se fiel, porque logo Jesus viria para buscar o fiel. Então a gente está vivendo hoje um tempo de pandemia, um tempo de perseguição. Hoje a perseguição deixou de ser velada. Hoje autoridades batem na porta da igreja para prender o líder da igreja. Hoje pregar a verdade está fazendo com que muitos estejam sendo obrigados a comparecer em fóruns para responder na justiça, né? Por que a justiça, por que a pregação do pastor diz que o homossexualismo é visto como pecado à luz da Bíblia Sagrada, e a pessoa tem que ir responder judicialmente isso. Então a perseguição deixou de ser aquela perseguição velada e passou a ser uma perseguição até mesmo institucionalizada. Mas o apóstolo Paulo dizia com relação aos cristãos: eu louvo a Deus pela vossa vida, porque vocês têm dado testemunho acerca da esperança que há no vosso coração, porque mesmo diante de perseguições, de grandes tribulações, né, de tribulações e adversidades por causa de Cristo, né, vocês têm mantido-se fiel. Então é a perseverança, que são virtudes na vida do crente. Segundo subtópico, né, a primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses, e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Então a obra da fé é citada por Paulo. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Então a primeira virtude é a fé, e o apóstolo Paulo destaca isso, chamando de obra da fé. Então, na igreja local a gente precisa demonstrar também essa virtude. Então, terceiro subtópico, a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. O que podemos entender por isso? Esse termo trabalho do amor, porque o amor não é algo sentimento, expresso somente em sentimento. O amor é algo que é empregado como trabalho, é empregado também como trabalho, que o apóstolo cita. Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Então a igreja local hoje, ela precisa trabalhar motivada pelo amor no nosso Senhor. O trabalho do amor é algo muito concreto, não abstrato, muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída do amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia do amor prático. Quarto subtópico, a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. É o que o apóstolo cita, né? A igreja de Tessalônica era tão paciente nessa perseverança, que ela recebe uma revelação maravilhosa através do apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo diz, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, acerca da vinda de Cristo. Nem todos nós dormiremos, né? Nem todos nós vamos morrer por conta das perseguições, né? A gente tem pessoas que estão morrendo, é lógico que estão sendo perseguidos a ponto de morrer, mas ainda resta uma esperança no nosso coração, que Jesus vai vir nas nuvens do céu em glória para arrebatar a igreja. Então essa esperança no coração dos Tessalonicenses trouxe à igreja de Tessalonicenses uma revelação maravilhosa, que nós hoje, cristãos, também alimentamos-nos dela, né, dessa esperança. Então o que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento
dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor de Cristo, como nós dissemos. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor de Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo. Paulo dizia, porque eu tenho alegria nas perseguições, porque eu sinto prazer nas perseguições. A igreja tessalônica era alguém que absorveu muito bem a doutrina do apóstolo Paulo. Era alguém que estava perseguida, mas não fazia cara de coitadinho. Não fazia semblante de quem estava em aperto. Não, mas demonstrava alegria, culto com alegria. O apóstolo Paulo e Silas, que depois de serem presos, e recebido castigo com surras, em Filipos, eles expressavam no presídio, louvor e oração. Era esperança, louvor e oração, esperança de que Deus estava fazendo algo através da pregação deles. E aí diz o texto em Atos Apóstolos capítulo 16, que os alicerces do templo foram movidos por conta de um terremoto que ocorreu dentro da prisão, enquanto Silas e Paulo cantavam e oravam dentro da prisão. Então, irmãos, a perseguição não pode nos trazer debilidade espiritual, tristeza espiritual, desmotivação, não, mas tem que demonstrar em nós a esperança que nós temos em Cristo. Estamos sofrendo perseguição? Estamos, mas há uma esperança e nós estamos sendo perseguidos por conta da pregação que nós estamos trazendo aos ouvidos das pessoas. Mas a esperança que temos é que enquanto estamos sendo fiéis na pregação do Evangelho, nos resta um gozo maior, e esse gozo é a vinda de Cristo para arrebatar a igreja de Jesus Cristo. Então, diz que isso, lendo aqui, que isso tocou o coração do apóstolo. Ele deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Perseverar na fé e no cuidado de Deus. Finalizando, síntese do tópico 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, amor e esperança. As três virtudes que nós citamos aqui. A conclusão da nossa lição de número 10, para encerrá-la. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Irmãos, nós devemos amar a igreja em que nós congregamos, devemos amá-la, a ponto de ajudá-la, de contribuir com ela, nossos dízimos e ofertas. Nós estamos hoje, olha bem, num tempo onde as pessoas questionam acerca dos dízimos, das ofertas. É lógico que muitos desses questionamentos se dão por conta de lideranças que são aproveitadores, oportunistas, que buscaram enriquecer-se por meio da igreja, que buscaram fazer da igreja uma maneira e um modo de se enriquecer, de levar uma vida tranquila, tranquila com relação a não ter que trabalhar. Mas esses são aqueles que o apóstolo Paulo mesmo já mencionou e nós já estudamos aqui, chamados de lobos cruéis, devoradores, homens gananciosos, cães que são verdadeiros homens que usam a igreja para se enriquecer, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes. E por conta desses maus exemplos, desses péssimos exemplos, hoje nós temos uma sociedade que questiona a igreja, e não só uma sociedade, mas uma membresia que fica com o pé atrás com relação àquilo que a igreja faz na sociedade. Isso é compreensível, mas nós precisamos entender que diferente dos maus exemplos, nós estamos reunindo numa igreja se o seu líder presta conta daquilo que faz, se o seu líder traz transparência nas economias da igreja, se o seu líder continua fazendo um trabalho evangelístico, se as contas da sua igreja não são escondidas, mas o tesoureiro
faz uma prestação de cultos, se a igreja traz transparência, não importa se o pastor recebe uma ajuda de custo, mas se isso é apresentado à igreja local, se a igreja local tem ciência quanto o pastor recebe como ajuda. Irmãos, não tem problema o pastor receber ajuda, é louvável, o pastor precisa de ajuda, precisa, porque o pastor muitas vezes vai socorrer alguém, vai ir de carro para cima e para baixo, vai fazer um trabalho evangelístico, vai visitar outras congregações, vai visitar outros pastores, vai atrás de recursos, vai atrás de resolver questões administrativas em prefeituras, em órgãos públicos. Ajuda de custo é importante e necessário, porque o pastor se dedica também à igreja, em detrimento do seu cuidado à família, mas o que precisa haver é transparência. Precisa haver transparência para que o membro não se sinta traído quando o pastor esconde ou oculta uma conta da membresia. O pastor, ele não pode ter vergonha de ter uma ajuda da igreja, sentir-se envergonhado, mas ele precisa se sentir honrado pela uma igreja o ajudar e precisa trazer transparência, porque o membro pode se sentir traído se o pastor ocultar ou esconder alguma coisa dele. Então é preciso que haja transparência nas contas, transparência na administração. Então isso é necessário, isso é preciso dentro da igreja. Então, por que a igreja muitas vezes falta dedicação e amor à igreja local? Por conta desses receios que existem. Receios porque o mundo enxerga como aos olhos. E dentro da igreja muitas pessoas ficam reticentes com relação à administração da igreja local. Então, e isso às vezes se dá por conta dessas questões administrativas, né, na gerência, né, na administração da igreja. Então a igreja precisa de você, que você ajude com os seus dízimos e ofertas. E muitas vezes, como nós dissemos, pelo fato do mundo enxergar como aos olhos a igreja e do próprio membro estar reticente, estar com o pé atrás com relação à igreja local, tem pessoas que não dizimam, tem pessoas que não ofertam na igreja porque acham que o seu dízimo e a sua oferta não está indo para a igreja, não está indo para as coisas da igreja, mas está indo para o líder. Então o que acontece? Essas questões hoje, pessoas questionam o dízimo, se o dízimo é bíblico ou se não é. Irmãos, a gente está hoje numa sociedade, você que é membro, que dizima e que ajuda, contribui à igreja com ofertas. Eu quero te trazer um retrato da nossa sociedade hoje. A nossa sociedade hoje é questionadora por natureza. A sociedade questiona hoje por natureza, porque ela questiona tudo. E ela não quer dizimar pelo fato de ser bíblico ou não ser bíblico. Nós temos uma sociedade que é avarenta, uma sociedade que é egoísta, e que é avarenta. Eu vou te dar exemplo disso. Qual é o exemplo que você traz sobre isso, presbítero Miranda? Qual o exemplo que você traz sobre isso? Se você tirar hoje na nossa sociedade que nós temos pessoas que são presas pelo fato de sonegarem impostos, porque pessoas não querem pagar os impostos que são obrigações dela, porque é uma sociedade avarenta, egoísta, apegada a dinheiro, que servem a mamon, servem ao dinheiro. Então é natural que pessoas que sonegam impostos são alcançadas pelo Evangelho e vêm para a igreja, precisam serem doutrinadas, precisam se desprender dessa avareza, dessa idolatria ao dinheiro. E só vai se desprender através do ensino bíblico e através da contribuição prática através das ofertas e do dízimo à igreja. Então nós temos uma sociedade que sonega impostos. Nós temos uma sociedade que fracassa até mesmo na sua responsabilidade com filhos. Porque na hora de pagar pensão, a justiça precisa levar pessoas à cadeia. Porque as pessoas não são comprometidas nem mesmo com pensão pagas a filho, para ajudar
próprio filho, a própria filha. É a sociedade que a gente está vivendo. Então, entenda que essa sociedade vai questionar dízimo, vai questionar oferta, vai questionar dinheiro na igreja, vai questionar por que a igreja recebe, o pastor recebe, por que você contribui. Irmãos, isso é um mal da nossa sociedade, da nossa cultura nessa época. Então, sabe como é que você vai justificar porque você dizima e porque você oferta? Porque você já está liberto. Essa natureza vinda da sociedade, dessa cultura, você já está liberto. E agora você dizima porque você é grato a Deus. Você não está apegado, você não está apegado, você não é egoísta, você não é avarento, e você está contribuindo ao reino de Deus. E outra coisa, você é diferente daquele que sonega imposto, é diferente daquele que não arca com seu compromisso de pensão a filho. A gente tem uma sociedade hoje que tenta levar vantagem em tudo, acreditando que receber um troco errado de um caixa de supermercado é vantagem, de alguém que acha um dinheiro que alguém perdeu é bênção para ele. Se alguém perdeu, alguém está lamentando, e você está talvez feliz porque achou um dinheiro, mas alguém está triste porque perdeu talvez um dinheiro de pagar uma conta de luz, uma conta de água. Por isso que é importante que o membro, quando acha um dinheiro, pare por um tempo e fique ali esperando que essa pessoa que perdeu talvez volte pelo caminho procurando, e aí você vai estar sentado vendo uma pessoa procurando pelo chão um valor, algo que perdeu. Você perguntar o que aquela pessoa está fazendo, a pessoa fala assim: não, é porque eu perdi um valor. Você pergunta: qual foi o valor que você perdeu? Eu perdi R$50 porque eu fui no supermercado para comprar um negócio e chegou lá na hora do caixa, não tinha mais o dinheiro. Então eu quero te dizer que o dinheiro, eu encontrei esse dinheiro, R$50 está aqui na minha mão, e eu parei aqui para aguardar, para ver se a pessoa que perdeu viria. Eu não saí para comemorar um dinheiro que eu achei, mas eu parei para aguardar, para ver se quem perdeu viria procurando de volta. Então a gente precisa entender que isso está ligado à fé, a amor, a esperança, e que Deus nos abençoe, que você seja uma bênção na sua igreja local. Que assim Deus nos abençoe. Obrigado por me acompanhar. Quero te agradecer, você que está assistindo a nossa lição pela primeira vez. Quero te convidar a acompanhar as nossas lições, se inscrevendo no nosso canal, dando um joinha, dando curtida, ou até mesmo comentando aqui embaixo, comentando algo que a gente possa melhorar nas nossas lições, nas nossas próximas lições. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus te dê um bom final de semana e uma boa escola bíblica dominical. Você, aluno, contribua com o seu professor. Você, superintendente e pastor, obrigado mais uma vez. Deus continue nos abençoando a todos, a paz do Senhor Jesus, e até a nossa próxima lição de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.